Lição número 36. A minha santidade envolve tudo o que eu vejo. A ideia de hoje estende a ideia de ontem, daquele que percebe aquilo que é percebido. Tu és santo porque a tua mente é parte da mente de Deus. E porque és santo, a tua vista também tem que ser santa. Impecável significa sem pecado. Não pode ser um pouco sem pecado. Ou és impecável ou não és. Se a tua mente é parte da mente de Deus, tens que ser impecável, ou uma parte da sua mente seria pecaminosa. A tua vista está relacionada com a sua santidade, não com o teu ego e, portanto, não com o teu corpo. 4 períodos de prática de 3 a 5 minutos são requeridos para hoje. Tenta distribuí-los uniformemente e faze as aplicações mais curtas com frequência para proteger a tua proteção ao longo do dia. Os períodos de prática mais longos devem tomar esta forma. Primeiro, fecha os olhos e repete lentamente a ideia de hoje várias vezes. Em seguida, abre os olhos e olha bem vagarosamente ao teu redor, aplicando a ideia de modo específico a qualquer coisa que notares durante o teu exame casual. Dize, por exemplo, a minha santidade envolve aquele tapete. A minha santidade envolve aquela parede. A minha santidade envolve estes dedos. A minha santidade envolve aquela cadeira. A minha santidade envolve aquele corpo. A minha santidade envolve esta caneta. Durante estes períodos de prática, fecha os olhos e repete a ideia para ti mesmo várias vezes. Em seguida, abre os olhos e continua como antes. Para os períodos mais curtos de exercícios, fecha os olhos e repete a ideia. Olha ao teu redor, repetindo-a mais uma vez. Conclui com mais uma repetição de olhos fechados. Todas as aplicações devem ser feitas bem lentamente, é claro, e tanto quanto possível, sem esforço e sem pressa. Essa lição de hoje fala sobre duas coisas que são bem distorcidas aqui no mundo. Uma é a santidade e a outra é o pecado. As duas parecem ser uma oposta à outra, né? Contudo, só uma é real, a outra é uma ilusão. Então, o que é pecado? Pecado é roubar? Pecado é matar, adulterar, falar mal do próximo? Será que isso é pecado? Pecado é sentir raiva, inveja, é brigar, é xingar o outro? Não. Pecado é separação. Pecado é perceber-se separado de Deus e assim perceber um mundo separado de Deus. Eu só roubo, eu só mato, brigo, traio se me percebo em um corpo como uma pessoa e te percebo aí para te ser roubado, para te ser traído, entende? Se eu visse só Deus, se eu visse só a realidade, não existiria um lá e eu aqui. Não existiria ataques e defesas. Não buscaria eu um céu individual.
E como eu já falei aqui, a primeira projeção de separação, a primeira crença a existir é a de ser separado de Deus. Após isso, vem a crença de culpa e de medo do ataque, vem a crença de rejeição, de solidão, de incapacidade, de limitação, crença de falta, escassez, fraqueza, menos-valia e assim por diante. Tudo isso já são autoconceitos que a consciência tem sobre si, essas crenças. E quando ela se identifica com o corpo, achando que ela é agora esse corpo, vai expandindo essas crenças, é como se fosse fragmentando elas em inúmeras outras crenças. Ou seja, ter o comportamento de roubar uma casa, de roubar alguém na rua, que dizíamos até então que é o pecado, tudo isso são comportamentos subjacentes ao pecado, que é se perceber separado de Deus. Sentir raiva, sentir medo ou se comprometer e não fazer, ou qualquer tipo de sensação que você possa sentir, ou comportamentos inaceitáveis que você entende como inaceitáveis, são subjacentes ao pecado mesmo, que é essa ideia de separação que a consciência tem. Então a gente não está aqui para mudar um comportamento deste personagem, dessa imagem aqui. Porque o comportamento que a imagem concretiza, que a imagem demonstra, é resultado do que a consciência pensa sobre ela. É por isso que a gente olhou ontem para tudo o que pensamos sobre nós. Lembra? Olhamos para este autoconceito que nos cega e nos impede de ver a santidade. E na lição de ontem, olhando para como este autoconceito, essa definição de nós mesmos está atuando, decidimos então soltar esses pensamentos quando declaramos aquela frase que a nossa mente é parte da mente de Deus. E se a nossa mente ela é parte da mente de Deus, então tudo o que vemos no mundo, esse reflexo que a gente vê no mundo, é santo. Porque o que vemos no mundo é reflexo do nosso pensamento. Então por que é santo? Porque Deus é santo. E se não tem separação, eu sou e nunca deixei de ser a extensão de Deus. Eu sou muito santo. Mas aí, o que é santidade, então, né? Santidade é integridade, é inteireza, é completude, é totalidade. É aquilo que não pode ser separado, não pode ser mudado, não pode ser fragmentado. Lá na Bíblia, quando Jesus falou sobre santidade, ele falou isso aqui, ó. Ele disse: santifica-os na verdade. Aí deixa eu abrir um parênteses aqui, porque ele continua essa frase dizendo assim: a tua palavra é a verdade. Mas as pessoas acreditam que quando ele fala isso, a palavra, tua palavra é verdade, que essa palavra é a Bíblia. Mas não é. Não se engane achando que é a Bíblia. A palavra de Deus é a verdade. A palavra de Deus é o verbo de Deus, que é o Espírito Santo, que é o pensamento de Deus. A palavra de Deus é a existência, é Ele mesmo, é o que é. Então ele fala: santifica-os na verdade, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que eles sejam um em nós. Eu em ti, tu em mim, eles em nós. Somos um. Isso é santidade. Mas vem a questão, né? Como isso pode ser possível no corpo? Não pode, não tem como.
Eu não tento unir os corpos. Corpos são separados e não se unem. Eu não preciso querer todo mundo em volta de mim para ser santo. Eu não preciso promover eventos para ficar todo mundo junto, juntinho, para ser santo. Meu Deus, não tem nada a ver com comportamento, com a forma, com os corpos. O que une é a verdade. Somos unidos pelo Espírito de Deus. Eu sou um com Deus porque a minha mente contém o pensamento de Deus, isto é, o Espírito Santo. Eu me uno a Deus por me identificar com o sistema de pensamento do Espírito Santo, porque a minha mente é parte da mente de Deus através do Espírito Santo. E eu me uno ao meu irmão só neste posicionamento mental. Eu não estou unida a ti porque fico mandando mensagem no WhatsApp o dia inteiro, porque fico marcando encontros contigo, café contigo, jantar contigo, ou porque estamos todos os dias juntos, unidos. Não! Eu estou unida porque a nossa mente é a mente de Deus, porque a tua santidade é a minha santidade, e se reconheço a minha santidade, então é impossível eu não reconhecer a tua santidade. Isso é unir, é unidade, é santidade. Aparentar uma santidade no corpo, como a gente vê, é separação. É uma pessoa que se vê como pessoa, que se vê separada de Deus e dos irmãos, tentando ser melhor do que os outros, tentando chegar a Deus, se esforçando para não pecar, enquanto espiritualiza o personagem, enquanto espiritualiza o comportamento, a autoimagem, o autoconceito, enquanto espiritualiza as crenças. Isso é insanidade, isso é loucura, isso é doença. Santidade é sanidade. Santidade é sanidade. E isto é pensar como Deus pensa. É se reconhecer como Deus se vê. Se você olha para alguém e percebe que uma pessoa é boa, ela é santa, ela é caridosa, ela é gentil, você tem que aplicar a lição de ontem sobre essas ideias aí que você tem. Porque quem que está percebendo isso? É o Espírito Santo ou é o autoconceito? É a definição que você tem de você? O que você pensa sobre você que está fazendo você enxergar isso no outro? É isso que você tem que ver. Ver a santidade não é ver santidade no comportamento. Não tem relação com o que alguém está fazendo ou com o que alguém está deixando de fazer. Se a minha mente é santa, se meus pensamentos são os de Deus, então eu vejo santidade no ladrão roubando a minha casa. Porque se a minha mente é santa, o que eu vejo no mundo é o reflexo da minha mente. É por isso que ele dá alguns exemplos aqui nessa lição. Quando ele diz assim, ó, a minha santidade envolve aquele tapete. Olha só como não está na imagem. A minha santidade envolve aquela parede, envolve esses dedos, aquela cadeira, aquele corpo, envolve essa caneta. Porque a santidade ela não está lá nas imagens que o olho está vendo. Ela está no sistema de pensamento que a consciência, decido ser. Se eu sou o Espírito Santo porque me identifiquei com o Espírito Santo, eu larguei, então, o sistema de pensamento da separação. Isto é, eu larguei o meu autoconceito. Eu larguei as crenças com que eu me definia. E assim, nada no mundo, nas imagens, tem um propósito para mim. Tem um propósito para mim. Eu não uso nenhuma imagem para me dar um significado.
Antes eu dizia, sou fraca, né? Essa era uma crença que eu tinha. Então, algumas coisas no mundo pareciam muito fortes, muito difíceis. Eu as dava esse propósito de ser difícil. Para quê? Para me confirmar a crença de que eu era fraca. Deixa eu tentar te explicar melhor, né? Então, se eu tenho essa crença de que eu sou fraca, né? Eu sou fraca. Se eu sou fraca, eu tenho que ter o que é forte, o que é difícil, eu tenho que ter o contraponto, o oposto disso. Aí eu estipulo que correr uma maratona é muito difícil, né? Precisa treinar, eu preciso me dedicar, cansa muito, gasta muita energia, eu não vou aguentar, eu não vou conseguir, eu vou cansar. Eu posso ter alguma coisa e morrer do coração sem conseguir respirar. Tá vendo como que a partir dessa crença de que eu sou fraca, eu passo a olhar para a corrida? E isso é um exemplo, né? Pode ser para tantas outras coisas, né? Eu escolho algumas coisas para dar o propósito conforme a minha crença. Então, eu dou o propósito para a corrida baseado em como eu me vejo. Mas aí agora, pensando como Deus pensa, sendo o Espírito Santo, eu olho para a corrida e ela não tem mais esse propósito de acabar comigo, de me destruir, de provar que eu sou fraca. Agora a corrida não tem mais significado para mim, percebe? Porque o meu significado é Deus. Eu sou um com Deus. Eu sou santo. E quando olho para a corrida deste posicionamento, eu vejo a santidade. Eu troco a crença que eu tinha pela confiança em Deus. Eu troco o autoconceito pela certeza de que sou um com Deus. Então, neste lugar, a partir da santidade, o tapete, a mão, o corpo, a caneta, a parede, o papagaio, o cachorro, os teus filhos, tudo tem o mesmo significado. Deus, porque Deus está na minha mente. Estamos sempre vendo o que somos lá fora. Ou sou um ser separado neste corpo que é assim e é assado, ou sou um com Deus. As duas coisas não dá. E aí vale um questionamento diante de cada situação, diante das pessoas, de qualquer resposta ou decisão que você tenha que tomar, que é: quem sou eu aqui? Quem é esse que está respondendo aqui, que quer falar isso, que está achando que precisa falar? É a separação? É as crenças? É o autoconceito? Ou é o Espírito Santo? Se você começar a questionar quem é esse que quer falar, que quer resolver, que quer fazer, isso já vai ajudar muito você no seu dia a dia a soltar este autoconceito aí para se unir na verdade com Jesus, com Deus e com todos. E aí a prática de hoje, então, ela vai ser de 4 períodos, de 3 a 5 minutos, né? Como a gente leu aí. Você vai sentar, vai se acalmar e então vai fechar os olhos e começar a repetir a ideia do dia lentamente, várias vezes para ti mesmo, né? A minha santidade envolve tudo o que eu vejo. Medita nessa declaração. Não faz correndo com pressa, porque não vai adiantar. Olhe para essa frase reconhecendo que é a verdade, que já é assim. Presta atenção no que você está declarando, no que você está falando, afirmando. Repete essa ideia aí algumas vezes para ti mesmo, bem calmamente, com muita devoção. E então, abre os olhos e começa a olhar à tua volta bem devagar, continua bem lentamente, nada de uma mudança brusca aí. Vai fazendo isso bem devagar, vai olhando lentamente, enquanto isso repete a ideia, né? Essa mesma ideia de novo. Por exemplo, como ele trouxe, né? A minha santidade envolve esta mão. A minha santidade envolve este computador.
A minha santidade envolve aquela parede, aquela mesa e assim por diante, né? Você vai olhando lentamente para isso, sem pressa, devagar e vai declarando a ideia sobre o que o teu olho bater ali, tá? Então, isso será nesses 4 períodos de práticas mais longo, que você vai dar aí uns 3 minutos mais ou menos nesses períodos, tá? E aí, você deverá praticar desse mesmo jeito, assim, durante o dia de hoje, só que sem essa demora, né? Não em 3 minutos, mas de forma rápida, em 1 minuto, menos de 1 minuto ainda. Quanto mais você praticar isso hoje no teu dia, com as coisas que vão chegando aí para você, quanto mais você intercalar esses períodos mais longos de prática com esses mais curtinhos, rapidinhos, melhor vai ser para você. E por que melhor? Ele traz isso aqui na lição, ó, para proteger a tua proteção ao longo do dia. Como assim? Você entendeu essa frase? A proteção é a verdade, é a santidade. A proteção é Deus. Quanto mais você passa com Deus na consciência, quanto mais você protege a verdade na consciência, sem se identificar com a separação, mais você tem a proteção de Deus. Ou seja, você protege a verdade na consciência e você está livre do ataque. Você quer a proteção de Deus? Então proteja a proteção. Proteja a verdade na tua consciência. É por isso que ele diz para a gente praticar hoje muitas vezes, para lembrarmos hoje o dia inteiro que a minha santidade envolve tudo que eu vejo, para que nós estejamos a salvos na proteção, na santidade de Deus. Nada é tão real, tão pacificador e feliz do que este reconhecimento da nossa santidade. Então, hoje, né, faça isso quantas vezes conseguir.